está bem. Okay. E dos procuradores? Procuradores e também... Sim, já fui, doutora. Procuradores já, doutora. Sim, para a magistratura da Defensoria Pública e também magistratura do Ministério Público, eu participei. Ok. O teste, espera-se que o teste vai ser o mesmo, é a mesma matéria, certo? Então, para aqueles que vão participar no teste dos juízes essa semana, a matéria é a mesma, certo? Do teste dos procuradores e defensores. Ok? Então, por mais que vai estar um pouco mais distante em relação ao tempo, né? A matéria é exatamente a mesma. Então, vamos começar com a nossa aula. Então, hoje a nossa aula é sobre a marcha processual, o andamento processual ou as etapas do processo. Ok? Nós já falamos antes sobre os tipos de ação. Ação declarativa, ação executiva, certo? No processo comum. As ações declarativas são aquelas de simples apreciação, condenação e constitutiva, certo? O processo refere-se a como a ação é considerada no âmbito do tribunal, certo? Então, ela tem a ver com como se faz todo o processo para chegar à declaração ou à execução do direito, certo? Agora, temos sempre que se lembrar que no civil a intervenção do Estado através dos tribunais é sempre menor do que no penal. Isso é chave, porque através deste princípio conseguimos entender por quê e quase que adivinhar qual seria a resposta no caso. Então, nós estamos falando do caso em que o Estado não intervém. Então, neste caso, no processo civil, o juiz, não é que ele tem menos poder, não. O juiz enquadra a sua função naquilo que é identificado pelas partes. Então, o seu trabalho é muito em função do pedido, da natureza da ação e essas outras questões. Então, ele ou ela, o juiz ou a juíza, não tem aquela liberdade de decidir por si só muitas coisas no processo. Ele fica atado, amarrado àquilo que as partes solicitam. Okay? Então, isso é uma diferença muito grande. No penal, não. Por quê? Porque no penal, o Estado tem o dever de promover a ação criminal. Então, o Estado no penal é representado pelo Ministério Público e pelo juiz, certo? Com funções diversas. Então, o papel é muito diverso. Ok? Como nós falamos, estamos falando da ação declaratória, simples apreciação, condenatória, constitutiva. Nós vamos primeiro falar do andamento do processo na ação declaratória ou declarativa, não interessa. Okay. Agora, perante vós, temos um esquema muito simples, do resumo do andamento do processo, ou da marcha processual. Marcha, né? Marcha, é isso que é marcha, né? Os militares fazem marcha, é o andamento, certo?
as pessoas podem referir as duas terminologias, ou o andamento ou a marcha processual. Então, nós temos 5 fases principais, e dentro dessas fases podemos ter etapas pequenas nessas fases. Nós temos as fases dos articulados. A palavra articular, em português, significa quase que argumentar, apresentar, certo? Então, o articular é apresentar e argumentar uma posição, certo? Então, estamos falando da fase em que o autor e o réu articulam, apresentam, argumentam a sua posição. Depois temos a aula do saneamento, é que quando o tribunal, pela primeira vez, intervém para determinar, identificar quais são as questões principais pendentes, certo? Ou para identificar ou intervir para determinar se o caso deve continuar ou não, certo? Então, aqui, este processo de saneamento também é como um tais inteiro agora, é como um filtro em que filtra as questões realmente objetos do litígio, ou objeto da disputa, e também filtra se tem alguma questão processual, alguma questão problemática na apresentação do processo. Depois passamos para a fase da instrução, e eu vou chamar a atenção que a palavra instrução, numa perspectiva jurídica, processual, não é dar ordem. A instrução, no âmbito do direito processual, é instruir o processo. Significa recolher, apresentar as provas. Estamos falando da instrução disciplinar, por exemplo, no processo disciplinar, a instrução tem a ver com a recolha das provas. A instrução no processo ação declarativa civil tem a ver com a identificação e a recolha das provas. Então, cuidado com a palavra instrução em português. Instrução processual é recolher as provas. Instrução, como a palavra usada normalmente, é dar ordem. Ok? A diferença, por favor, cuidado. Depois temos a audiência final e a sentença. Eu vou falar os articulados, depois eu posso abrir para perguntas, tá bem? Então, precisa resumir a teto em calai. Cá, colher teto português nenek na tom. Português nenek na tom, doutora. Tambah hareba tempo, doutora. Hareba tempo, né? Sim. Alfia ita pode ser a compreender, né? Sim, sim. Ok. Almoço Alfia, Alfia fuane bem fácil compreensão vai ita pode ser, né? Cara que mas ele quadia e ela compreende, uma vez Alfia. Ok. Uma vez se há dúvidas, então nessa nem. Se há dúvidas quando a bapua turma em português. Ok. Bele ratoi na chat, tá fotidini, ok? Ok, dia com doutora. Ok. Agora já estamos mais em silêncio. Então, a fase dos articulados, ok? É muito importante considerar que essa fase do articulados é uma fase de documentos. É uma fase em que o litígio, a disputa, o conflito é apresentado ao tribunal. No caso, é importante notar que essa fase, o tribunal
serve como ponte. Nós temos, eu vou até fazer meus desenhos bonitos. Nós temos o autor e temos o réu. O que acontece? Existe o tribunal, é a ponte entre essas duas partes. Ele serve como ponte, o tribunal. Então, o autor submete o seu documento via o tribunal, a sua petição. O réu responde via tribunal a sua contestação. E o autor poderia vir uma terceira fase, que é a resposta à contestação. Então, é uma troca de documentos entre o autor e réu, mas eles não fazem fora do tribunal, eles fazem através do tribunal. Então, neste caso, o tribunal atua como somente ponte. O tribunal registra, confirma os prazos, né? As pessoas registram as datas, notifica. E é isso. O tribunal, nessa fase, não intervém. Em processo civil, a apresentação da petição, tudo é chave. Grande diferença com o penal. O penal, uma acusação do Ministério Público, que é aceite pelo tribunal por não estar manifestadamente infundada, então está kira-kira, mais ou menos, o tribunal aceita. E no processo da audiência do julgamento, pode acontecer, como é previsto no Código do Processo Penal, a alteração dos fatos e a alteração do enquadramento jurídico. Isto por quê? Porque no direito penal, a intervenção do Estado é maior. É o dever do Estado de fazer ação penal. É dever do Estado de condenar, quando relevante, as pessoas que violam os ilícitos criminais. No civil, não. Este processo inicial de troca de documentos articulados é essencial e é só com base nesses que o juiz irá trabalhar. Então, esta fase é, na verdade, a fase mais importante do processo civil. No processo civil, o advogado, certo? São dois advogados, precisam fazer muito TPC, precisam preparar, precisam analisar, precisam recolher informação, precisam escrever, precisam enquadrar. Se este processo é mal feito, o tribunal, e vamos ver no processo de saneamento, pode dizer, olha, está mal feito. É como um pai ou uma mãe que faz que a criança faz um TPC mal, e o pai ou a mãe vê e diz, ok? Então, a ideia é parecida. Agora, nessa fase dos articulados, nós temos no máximo três peças processuais, que chamamos de peças processuais, certo? Que é a petição inicial, a contestação e a resposta à contestação. Agora, então, petição inicial, autor para o réu. Contestação, réu para o autor. E resposta à contestação, autor para o réu. Certo? O que acontece na petição inicial? Na petição inicial, nós temos em que o autor deve identificar o tipo de ação, narrar os fatos e pedir, muito claro, fazer o seu pedido. No direito civil, o tribunal não decide de forma diversa ao pedido. No direito civil, o tribunal também não pode
a pessoa pede uma coisa, o tribunal decide outra coisa. Ou então a pessoa pede que o réu, João, faça uma coisa e depois no final, afinal, o réu tem outra pessoa, o Marcos, que também deveria estar incluído. E aí no meio do julgamento o tribunal diz: venha, Marcos, venha. Não. Direito civil isso não acontece. Neste caso, deve-se o autor fazer uma nova petição para um novo caso contra o outro réu. É certo? Não existe chamar as pessoas para participarem pelo juiz. É tudo com base nestes articulados. Ok? A petição inicial, se ela não cumpre com os elementos, ela acaba sendo, a palavra é inépcia, inepta, e pode parar todo o processo. Então, no caso, o tribunal diz, fechou a porta, está mal feita. Esta não preenche os critérios, fecha. O que significa? Pode, claramente, fazer uma nova petição. Nestes casos. Pode corrigir o TPC e submeter novamente. A consequência é que perde-se tempo e perde-se dinheiro, principalmente se é um advogado, certo? Depois, o que acontece? Quando vem a petição, o tribunal cita o réu. Então, o tribunal faz o trabalho de correios, né? Ele informa o réu a um caso contra si, que foi submetido ao tribunal. O que acontece? Quando acontece a citação, uma consequência ou um efeito chave do processo é que interrompe a prescrição. Então, lembrem-se o que é a prescrição. Prescrição é o tempo, é um tempo útil que as pessoas têm para fazerem um pedido ao tribunal, certo? A ideia da prescrição é assegurar que não há riscos pendentes por muito tempo de trazer um problema perante o tribunal. É uma perspectiva de uma segurança jurídica, de que se eu tenho um litígio com o doutor Esmênio, que aconteceu hoje, depois daqui a 30 anos, eu vou para o tribunal e digo, doutor Esmênio, pague-me o que me deve. É muito tempo. Não seria uma gestão bem das regras na sociedade, porque cria muita insegurança, instabilidade da certeza jurídica. Então, a prescrição é um prazo específico. Dentro desse prazo, pode-se acionar em juízo uma causa. Pode-se acionar em juízo significa pode-se levar a um tribunal uma causa, né? Então, quando o autor faz o pedido, a petição, a prescrição é interrompida. Então, por exemplo, se o problema é uma dívida, é um pedido de indemnização civil por um ilícito civil extracontratual. Ok? Por exemplo, acidente careta. Ok? De acordo com a lei, o prazo de prescrição são 3 anos. Está na aula 10 da fundação. Estão nos materiais. 3 anos. Então, o que acontece? Depois de 2 anos e 10 meses, eu, que tive o acidente, faço a petição. 2 anos e 10 meses.
No momento que o tribunal cita o réu, o outro condutor, aquele 2 anos e 10 meses que já passaram, rapos, apaga-se. E irá começar do zero o prazo da prescrição. Certo? Então, isso é uma questão chave. Outra questão chave do efeito da citação é a cessação, o término da boa-fé do possuidor de uma terra. Nós vamos falar à tarde sobre a posse. E o que acontece? A posse, vamos conversar, a posse para ter o potencial de ter direito de uso capião, deve ter a intenção de ser dono da terra. Há consequências diversas no processo e prazos diversos, se a posse foi de boa fé ou de má fé. Então, o que acontece? Quando eu recebo uma citação sobre, por exemplo, a pessoa que diz que é o dono da terra, naquela hora, eu tenho conhecimento de que alguém considera-se como dono da terra, certo? Então, não é que eu não sei quem é o dono. Tem uma citação. Então, a partir deste momento, não existe mais boa-fé. Mas isto não apaga todo o tempo em boa-fé. Só disse, a lei diz, a partir deste momento, você sabe muito bem que tem uma pessoa que considera essa terra sua. Nós vamos falar sobre isso à tarde, tá bem? Mas é importante porque a citação tem impactos, tem efeitos jurídicos. Não só informando o que ao réu que tem uma causa, mas também tendo efeitos jurídicos. Então, isso é importante notar. Nós colocamos aqui todos os artigos relevantes do Código do Processo Civil, estão também nas notas, tá bem? Nas notas da aula 7, que já estão no Google Classroom. Agora, a contestação. A contestação é a resposta do réu. O que pode acontecer? O réu pode, e deixa eu fazer o meu desenho bonitinho. O réu pode, né? Aqui está o réu, recebeu uma citação, recebeu um documento dizendo alguém está o levando para o tribunal, ele pode responder, certo? Responder. Ou ele pode ficar calado, certo? Ele pode ficar calado, né? Não responder. Não respondeu ou porque não quis, ou porque não teve tempo, ou porque não interessa. Quando ele responde, ele faz a contestação, certo? Ele contestou. Ele submeteu, o documento se chama contestação. Quando ele responder, o réu, ele pode fazer duas coisas. Ele pode defender-se, certo? Ele defender-se, ou ele também pode atacar, contra-ataque, certo? Fazer um contra-ataque. Eu gosto da palavra contra-ataque, certo? Como acontece normalmente, né? Alguém vem contra si, você pode só se defender ou pode defender e contra-atacar, né? Emaida, mai rokatana, itabele deite. Protege an, cá, itabele fote tanquilat, at contra-ataque, ok? Então, o que é defender-se, o que é o contra-ataque, ok? Agora, defender-se pode ser de duas maneiras ainda, ok? Tá bonito esse desenho. Pode ser através
de questões. Ele se chama em português impugnar os fatos, ok? Questiona os fatos. O espaço. Questiona os fatos, certo? Ok, não me deu espaço, desculpa. Ou então, não ficou bem feito. Ok? O réu pode defender-se, eu só vou colocar assim, através dos fatos. Então, ele questiona os fatos, ou ele questiona o direito, certo? Ele pode dizer assim, ó, olha, eu não concordo com os fatos estão errados, certo? Ou então ele pode dizer, não, temos um problema de direito, ok? Então, há uma defesa de fato, há uma defesa de direito. Pode ser as duas. Eu vou explicar o fato, eu vou explicar o direito. E no contra-ataque, o que é o contra-ataque? O réu faz um pedido contra o autor. Então, o autor fez uma petição pedindo uma coisa e o contra-ataque, o réu diz, não, na verdade, é você que deve me pagar isso. Ou é você que deve fazer isso. Então, ele está invertendo a posição, de certa maneira. Por isso que se chama reconvenção. A palavra re, em português, como prefixo, é quase mudar. Retaguarda, né? Retrocesso, é mudar a posição. Então, reconvenção, o réu está mudando a posição. O contra-ataque, agora, o autor, ele quer que o autor vire réu também. Isso no direito civil acontece. No direito penal, não. Cuidado, hein? Isso só no direito civil acontece. O réu pode não responder. Quando o réu não responde, significa, tem uma palavra específica no direito, é que o direito adora palavras, significa a revelia. Ok? A revelia. O que é a revelia e qual é a consequência? A revelia é quando o réu não responde. E qual é a consequência? O direito civil aqui é diverso do Adat Timor. Ok? No Adat Timor, muitas vezes, uma família faz o pedido, a outra família nonok deitona, kahalo hanesanedeit, né? Entende-se que aquela outra família aceitou o pedido, aceitou a exigência. Tem a ideia de que quem cala consente, ok? Semak nonok significa nia concorda ona rohoto, nia la protesta buatida, nia concorda rohoto. Ok? E é direito a adat e takodia hanesanem. No direito civil, não. No direito civil, a revelia só tem um impacto na aceitação dos factos. Então, quando o réu não responde, acaba-se sendo interpretado como uma confissão de que todos os fatos estão corretos. Então, quando o réu não responde, os fatos são aceites. Não é o pedido. E por quê? Porque o tribunal é aquele que garante a legalidade do processo. Imagine o caso em que o autor pede uma coisa absurda. Ou, por exemplo, de acordo com direito civil em Timor, os direitos não patrimoniais têm um máximo de $5.000. O réu pede um direito não patrimonial de $1 milhão.
Olha essa situação. Claro que não poderia ser no direito processual civil que a não resposta, a falta de resposta do réu é um consentimento, aceitação do pedido. Porque o pedido poderia ser uma coisa que não está de acordo com a lei. Porque ainda não teve a verificação do juiz. Então, a revelia somente tem impacto na confissão dos factos. Certo? Isso é muito importante de convenção. Isso é muito importante compreender essa diferença. Certo? Esse limite. Ok? Aula ida durante esse que tem ainda direito de processo civil, não foi aula ida. Mas a ideia é esta, ok? Então, a contestação, então, o autor, petição, contestação, nós temos uma contestação em que ele responde, o réu responde questionando os fatos, chama-se impugnação dos fatos. Ou ele questiona o direito, chama-se as exceções no direito. Esta é uma contestação defesa. Mas o réu pode fazer uma contestação a contra-ataque, que é uma contestação reconvenção. Agora, nós falamos da impugnação dos fatos, certo? Então, quando o réu pode questionar fatos, dizer não, aquela pessoa, o autor, não tem a posse da terra desde 1999. O autor somente teve a posse da terra em 2005. Isto é uma impugnação de fato. Não, a doutora Bárbara, quando estava dirigindo o carro, ela não colocou o pisca-alerta. É uma contestação de fatos. Certo? Ou então dizendo que a compra de uma coisa foi feita com uma condição de que deveria ser entregue no dia 15. E o réu diz, não, era só uma expectativa de ser entregue no dia 15, mas não concordamos que era um critério. São contestação de fatos. Quase repete, soricelo com bolso. Tudo los acontece nessa né, ok? Isso que é a impugnação dos fatos. Cuidado, a palavra impugnação relaciona-se aos fatos. Depois, quando nós estamos falando do direito, nós estamos falando as exceções. Essas exceções vão cair no exame. Juiz, procurador, defensor, advogado, não interessa, porque são muito importantes no direito. Além, só para dizer, nós fizemos, além de fazer as notas para essa aula, nós fizemos umas notas separadas sobre as exceções, porque são muito importantes. E há uma tabela fantástica lá, fazendo uma comparação. Então, nós temos exceções dilatórias, exceções peremptórias. Qual é a ideia do dilatória? A dilatória, ela são questões processuais em que questiona-se. Okay, deixa eu fazer uma nova figura. Nós temos aqui o processo. Nós estamos aqui a fase em que o tribunal, nós temos a fase do mérito, em que o tribunal vai analisar o mérito da causa, ok? Nós temos toda a fase introdutória de trocas de documentos, vamos ver o saneamento, e depois temos análise do mérito. No final, nós temos a decisão do tribunal, certo? Ok? É uma decisão. A decisão é sempre
absolvição do réu, absolve o réu, ou condena o réu, ok? As ações declaratórias, né? Ou reconhece-se, absolve o réu, significa aceita o pedido do autor. Não, ao contrário, desculpa. Não aceita o pedido do autor. Condena o réu significa aceita o pedido do autor. Certo? Não estamos falando de ir para a prisão, né? Nós estamos falando do pedido do autor. Então, isso é o processo. O que acontece? As exceções dilatórias, elas são aplicáveis antes. Elas têm uma consequência em que elas são este luto, este muro. As exceções dilatórias são exceções de natureza processuais em que acabam o processo antes da análise do mérito. Ok? Então, não chega ao juiz analisar quem ganha, quem perde. Então, são questões processuais em que a porta fecha-se e diz para o autor dizendo: há problemas com a sua petição. Radia TPC. Muitas vezes o autor pode retornar, pega a sua petição, corrige sua petição, melhora a sua petição e volta a bater na porta. Então, o que se diz numa linguagem jurídica, e que eu já vi que caiu no teste, ela cria aí utilização, inutiliza, tá vendo? Inutiliza a instância. Inutiliza a instância. O que é a instância? É aquele processo, certo? Então, o processo iniciado para no meio. A pessoa pode voltar. Lembram-se como no processo penal, que pode ser o arquivamento do inquérito criminal, e que depois possam fazer investigação novas, mais ou menos a mesma coisa. São limites, são exceções, são problemas processuais que diz que a petição não está perfeita e possam voltar a fazer a petição. Por muitas vezes, a pessoa pode voltar a criar uma nova instância. Nós estamos falando de exemplos como incompetência do tribunal. Se eu tenho uma petição e eu vou para o Tribunal de Balcau, e o Tribunal de Balcau diz: você bateu na porta errada. Eu posso pegar minha petição e vir até Lili, submeter em Lili. Certo? Não é que eu não posso mais fazer o meu caso. A questão é que eu fiz alguma coisa errada. Nós estamos falando da incompetência. Nós estamos falando da ilegitimidade do autor. Ou a ilegitimidade do réu. Eu fiz uma petição contra o João, mas na verdade deveria ser contra o José. Então, eu pego a petição do João, ralo a petição contra o José. O litígio é o mesmo. Eu posso voltar ao tribunal e pedir ao tribunal considerar o meu pedido, certo? Então, nós estamos falando da falta de pressuposto processual, ok? Ou vícios que, por vezes, podem ser sanados, né? No processo eleitoral, ou por vezes não, volta, faça uma nova e recomeçamos. As exceções perentórias já é diversa. As exceções perentórias, elas aplicam-se em relação ao mérito.
Então, elas são uma defesa sobre o mérito da causa. Então, essas exceções peremptórias, elas têm o propósito, o objetivo, de que o réu está tentando ganhar a causa, certo? Então, o que acontece? O réu diz, não, há exceções que resultam no fato de que o pedido do autor não pode ter sucesso. Então, as exceções peremptórias, elas inutilizam o pedido. Elas acabam por elas tentam absolver o réu do pedido. Então, essas exceções têm a ver com questões que têm mais a ver com o mérito da causa. Outras questões que que tem uma função de extinguir o direito do autor, certo? Então, a ideia é, ou nós vamos aumentar, o autor não tem esse direito, como seria o caso de um argumento, de uma defesa, de que o caso já houve prescrição, certo? Ou o direito já caducou. Caducidade é diferente de prescrição. A caducidade é que eu já não tenho direito. Imagine o pacto de preferência, ok? O pacto de preferência é uma concordância de que eu, Bárbara, vou ter a preferência para comprar a terra do João quando o João for vender. Mas essa preferência tem um limite de tempo, certo? Tem um limite de tempo. O João diz, quando eu fizer a oferta, eu abrir a venda, a Bárbara tem 1 mês para comprar. Eu, em 1 mês, não compro. Eu já não tenho direito de ter a preferência. Perdi o meu direito. Então, nós estamos falando de questões que têm extintivas, caducidade, certo? Prescrição, que extingue o direito do autor. A confissão do autor, certo? Nós temos outras que são, que impedem, o que chama-se impeditivas, deixa eu colocar novamente essa aqui, que impedem o direito do autor, que seria, por exemplo, o dolo, okay? O autor agiu com dolo, por tal, não tem o direito de obrigar o cumprimento do contrato, certo? E outras questões que modificam. Então, exemplo, principalmente seriam tipo a moratória, né? Modificou-se o prazo da dívida. Então, agora a dívida não está liquidada. Então, o caso não existe caso ainda, certo? Então, os doutores e doutoras deram a diferença a dilatórias tem a ver com questões processuais. Exemplo, dilatório. Se eu vou daqui até Los Palos, um carro, eu posso dizer, olha, peguei o carro errado. Mas, ok, meu carro está errado. Então, não há problema. Eu troco de carro, continuo a minha viagem. Estou num carro, a pessoa do meu lado é a pessoa errada. Eu abro a porta, mando aquela pessoa sair, chamo a pessoa correta, continuamos a viagem. Para Los Palos, sem querer, peguei o caminho para Biqueque, de Balcal. Volto e pego o caminho correto para Los Palos. Essa é a ideia das exceções dilatórias. São problemas processuais
que não param totalmente, que não excluem totalmente essa viagem de chegar até os falos. Elas criam problemas no caminho. Às vezes eu tenho que voltar e recomeçar. Então, elas inutilizam a instância. O pedido que eu fiz, a petição, olha, não vale, está uma bela porcaria, tem que refazer. As exceções peremptórias, não. Elas são defesas do réu que questionam o mérito da causa. Então, são as defesas peremptórias que o réu quer mostrar que o autor não pode ganhar. Certo? Então, estamos falando de prescrição, confissão, dolo, são coisas em que o pedido do autor não deve ter sucesso. Ok? As exceções peremptórias, elas inutilizam o pedido, porque elas tentam absolver o réu. As dilatórias, elas tentam parar o processo no meio. Claro, né? Ok. Claro. Claro, né? Ok. Depois, nós temos a fase de saneamento. Ok? Então, eu só vou clarificar, mas não encerrar a articulação para caso civil Roma. Então, o que eu estou falando? A fase, antes de ir para o saneamento, a fase de articulados possui 3 mini-fases. Certo? Deixa eu voltar aqui. Dos articulados. Opa, cadê? Tinha aqui uma coisa aqui. Tem 3 mini-fases. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Opa, desculpa. Aqui. A petição inicial, contestação e pode ter a resposta à contestação. Então, a petição é o articulado 1, é o articulado do autor. A contestação é o articulado do réu. Certo? Então, é através desses documentos em que eles apresentam a sua posição. Ok? Depois que as partes apresentam a sua posição, o que acontece? O tribunal vai, na fase de saneamento, vai analisar. E o que vai fazer? Ele vai tentar, ele ou ela, vai tentar fazer uma análise, um filtro. Vai ver. Há exceções dilatórias ou não? Há problemas processuais ou não? Se sim, ele pode dizer, olha, acabou, fila, volta, não está boa essa petição, não está boa, volte, melhore o seu trabalho e volte a apresentar. Então, é na fase de saneamento em que o juiz analisa as exceções dilatórias, porque elas têm a intenção de parar o processo no meio. É na fase de saneamento que o juiz tenta analisar os fatos que não são disputados. Então, o que é? A ideia é que o juiz, através de análise de documentos, vai identificar o que o autor disse, o que o réu respondeu e onde é que está a disputa. Porque o que acontece? Muitas coisas, muitos fatos, as partes concordam que aconteceram. São poucos os fatos que dizem, não é posso. Certo? Imagine uma situação sobre uma disputa sobre a venda de um carro. Muitas vezes eles vão concordar, olha, sim, tivemos um contrato de venda. Então, o tribunal não precisa considerar se o contrato de venda existia ou não. Está concordado. A ideia é assegurar que durante
o julgamento, durante as seguintes fases, vai se concentrar nas questões que o tribunal precisa intervir. Certo? Então, a ideia é que, olha, a disputa de vocês trouxeram para o tribunal porque certas coisas não concordam. Aquilo que concorda, está concordado, não me preocupe, né? Dalika Raul Moras, botida na daí me concorda Tiona. Certo? Agora, uma questão relevante é o seguinte: há no processo civil a possibilidade do juiz fazer uma tentativa de conciliação. É importante notar que esta tentativa é uma proposta do juiz e as partes escolhem sim ou não se querem participar. Não é obrigatório. O juiz pode chamar para uma audiência de conciliação e se o autor não aparecer, não quero, não tem consequências, porque não é obrigatório. Certo? Então, é um convite e as partes aceitam ou não se querem. Não é obrigatório. Isso é importante notar. Certo? O despacho saneador está previsto no artigo 386 do Código de Processo Civil, certo? A ideia é exatamente quando o juiz, no despacho, identifica as questões pendentes. Por que se chama despacho saneador? Porque em certas questões podem ser sanadas ou consertadas nesta fase. Então, algumas questões anuláveis, certo? Podem ser corrigidas nesta fase, certo? Então, por isso se chama saneador. Então, a ideia é quase uma análise prévia, com base nos documentos em que o juiz faz. O processo civil, a maior parte do processo é documentos, não é oral. Isso é grande dificuldade no Timor, com a cultura oral, né? O processo civil é muito documento. Um processo de conciliação na CEFOP é tudo oral. Entre trabalhador e empregador é tudo oral. Mas o processo civil no tribunal em Timor-Leste, que reflete a prática de Portugal e outros países, é tudo por documentos. Não vou questionar agora, eu sei que é uma questão que fica mais difícil, tanto para as partes como para o juiz, mas é assim que é, certo? Sim. Depois... Ok. A questão, deixa eu chamar a atenção mais uma vez, os articulados são todos documentos. O prazo da contestação são 30 dias. Se o réu não contesta por documento, não interessa o réu ir no tribunal dele ou do mata na terra e rené. Certo? Catuazida, Naim-Baraída, que sai alvo de uma disputa, vai no tribunal e vai falar com o secretário: secretário, estou aqui. Olha, 30 dias. Não, isto não é uma contestação. O processo civil tem que ser feito através de advogados. Se não há advogados, não se pode a nulidade do processo. Se um jurista que não é um advogado assina um documento, o pedido é indeferido. O petição é indeferido, que é uma condição mínima. É uma exceção, seria uma exceção dilatória, em que o réu diz: olha, não tem advogado. Certo? Sim, quando não há contestação do réu, é a revelia. A revelia impacta, tem acesso na confissão dos atos. Não é confissão do pedido, não é aceitação do pedido, mais uma vez. O despacho, eu volto ao despacho saneador, que é a oportunidade que o juiz tem de
filtrar aquilo que é o coração da disputa e, se possível, consertar, sanar alguns pequenos problemas processuais. Só alguns pequenos, não os grandes, certo? Por exemplo, se não há um advogado assinando a petição, o juiz não vai poder sanar. Como que vai sanar? Como que vai consertar isso? É impossível. Então, são só aqueles pequenos problemas que podem ser consertados, certo? Ou que ele sanou através, ou então quando o autor respondeu, ele já tentou consertar os problemas e o despacho diz, ok, o autor tentou consertar os problemas, então eu fiz o curativo, aceitei o curativo. Ok, deixa eu fazer isso é o saneamento. Eu vou abrir para perguntas antes de continuar para a instrução, tá bem? Por favor, perguntas. Assim, Doutora Margarida. bom dia, doutora. Sim, por favor. Sim, doutora, how be a tua pergunta com a contestação, né? Será que a contestação é sobre a ação da condenatória ou belemos ação declarativa assim, ação declarativa ba declaração simples. Isso acontece com a contestação, né, bem previsto no artigo 366. Nem ligamos ao artigo 3 com a natureza do processo, né? Só acontece a declarativa ba condenação ou belemos de tipos 2 no outro. Se analisamos declarativa ba declaração simples. Por exemplo, exato. o autor tem então, petição. Essas, sim. O autor tem petição com a, por exemplo, com a nulidade de Roma, por exemplo. Acontece a ação declarativa ba declaração simples. Será que vamos existimos contestação, olha, por exemplo, o juiz sai despacitação, olha, lá precisa diretamente a sentença ou acordar Roma. Obrigado, doutor. Ok. Tá bem, obrigada. Vai depender do caso. Se a nulidade, se a declaração nulo de um contrato que envolva a Bárbara e a doutora Belquita, então, a doutora Belquita é o réu. A questão da contestação é se há um réu ou não. Pode ser que haja alguns casos, poucos casos de simples apreciação, em que não há um réu. Exemplo do caso que eu veria, para mim, tipo, uma simples apreciação de uma terra em que foi tudo, mas sempre é muito raro não ter réu. Imagina, estou pensando aqui, a nossa terra, nós compramos em 2007. Nós compramos de um senhor. O tribunal irá ver que este senhor é o réu, certo? Por quê? Porque com a apreciação do tribunal vai mudar a titularidade formal do senhor que vendeu a terra para nós há muito tempo. Certo? Então, eu acho muito raro que não vai haver réu, mas pode ser, principalmente na simples apreciação. Pode ser, sim, que não haja réu. A ideia da contestação é quando há réu, há alguém que tem um interesse de uma decisão contrária. Se ele vai usar o seu interesse ou não, por exemplo, na nossa terra, imagino que o réu não iria contestar nada, iria dizer, sim, eu vendi, ganhei o dinheiro, tá tudo bem. Anda-se. É muito possível que haja até a revelia, que ele nem conteste nada, certo? E que aí será só uma análise própria só do tribunal. Então, sim, esse processo de resposta dos articulados é aplicável para todos os tipos de ação declarativa. Ok? Doutora Margarida. Obrigado, doutora. Sim, doutora. Sim. Eu tenho uma pergunta para a doutora. Por favor. Se o juiz não tomar
posição sobre a legítima no primeiro despacho? Quando é que pode decidir? Quando que o juiz vai decidir? Então, o despacho saneador tem por razão... imagina a situação, ok? Eu vou dar minha situação, da nossa terra. Submetemos todos os documentos, o réu, que foi quem vendeu a terra, não respondeu. Nós temos todos os documentos, desde o tempo da Indonésia, antes, que mostra, acho que tempo de Portugal, sei lá, ok, que mostra que somos os donos da terra. Neste caso, o juiz, se o juiz analisar, ou a juíza analisar, que a documentação é suficiente para demonstrar o direito, pode ser que no despacho saneador vá fazer a sentença do mérito. Porque houve a revelia, está tudo completo, não tenho dúvidas. A pergunta é, por que eu vou gastar o tempo do tribunal e o tempo do autor para decidir uma coisa que eu já sei qual é a decisão? Então, Não, sim, pode acontecer. No não, despacho doutora. do saneador, que tenha o mérito da causa. Não é isso? Sim. Se o juiz não tomar posição sobre a legitimidade no primeiro despacho, quando é que pode decidir sobre a legitimidade ativa? Ok. Por regra, o juiz deveria decidir sobre a legitimidade das partes no despacho saneador. Certo? É nesse despacho que, se há algum questionamento sobre a legitimidade das partes, que o juiz deve tomar alguma decisão. Pode ser que, por algum falhanço, alguma falha, o juiz não pondere a questão da ilegitimidade das partes, porque as partes não questionaram. Certo? Poderia acontecer, mas a ideia prevista em lei é que no processo de saneamento seria o tempo a que o juiz analise essas questões da legitimidade das partes. Está bem, doutora. Tá bem? Alguma outra pergunta? Eu, doutora. Sim, doutora. Doutor Jovito. Doutora. Sim, obrigado, doutora. Eu tenho pergunta sobre a petição inicial. Baseado no artigo 3 no Código de Processo Civil, todas as ações. Então, liga para o artigo 366 sobre a contestação. Eu duvido aqui se o réu não indica o advogado durante 30 dias para resposta ou responder ao autor. Então, pode aplicar artigo 363 ou não? Obrigado. Eu tenho que ver, porque eu não sei de quais artigos, doutor. 363. Sim, 663 sobre revelia e 366 contestação. Sim. Eu acho que a questão é o seguinte: no caso, será chamado a atenção do réu de que a contestação assinada falta questões legais. Sim.
certo? Porque imagina o caso que o réu tentou contestar, mas não teve um advogado. O que eu entendo é que será identificado, certo? Que assinado não foi por advogado. Eu imagino, olha, não tenho uma resposta, eu teria que ver melhor o artigo, mas eu imagino que o juiz não deveria simplesmente ignorar a resposta. O juiz deve promover e informar o réu de que precisa constituir um arguido, um advogado. A lei prevê a possibilidade, em situações excepcionais, dos documentos serem mais vezes. O normal é no máximo 3. 1, 2, 3. Mas a lei prevê, em condições excepcionais, de ter mais trocas de documentos. Então, eu viria nessa situação, porque eu acho que isso a minha análise vem de um princípio de justiça, né? Se o réu tentou se defender, mas faltou essa questão formalista, né? Eu acho que por questões de justiça, mas depois eu posso ver direito nos 1000 artigos do Código de Processo Civil. Okay. Então, Tá doutora, aqui é artigo 366 sobre a petição, mas aqui escreve no número 1, se o réu não contesta perante 30 dias, o juiz pode aplicar o revelia ou dar mais oportunidade. Dar mais oportunidade Isso. ou... São situações assim. Sim. No prazo de 30 dias, quando termine. A questão é isso, entende? É por isso, com o princípio da justiça, se o réu tentou responder, mas não cumpriu com certos requisitos formais, eu acho, é claro que deve dar uma outra chance para o réu responder, porque senão tu vai aceitar, senão vai criar problemas no processo. Imagina a situação, o réu não concordou com os fatos, queria impugnar os fatos. Como é que o juiz depois vai fazer o saneamento? Vai fazer o saneamento dizendo, olha, o réu faltou uma assinatura. E aí, quando chegar na audiência, vai ser uma confusão. Certo? Porque o réu vai ficar gritando, dizendo, não, vai querer trazer testemunha demonstrando que não aceita os fatos. E, então, realmente, por isso que a regra são 3 vezes, mas há exceções em que é um pouco a decisão do juiz, considerando os fatos. Mas uma coisa é clara, se a petição não é assinada por advogado, essa petição é ao indeferimento preliminar. A petição tem que ser reiniciada, certo? Por quê? Porque é o início do processo. É mais fácil parar o processo no início do que parar no meio. Certo? Então, quando a petição não tem o advogado, é indeferimento preliminar, volta, tem que fazer nova petição. Outra pergunta? Não? Obrigado, doutora. Sim, doutora, how to visualize? Doutora? Halo, doutora? Sim. Liga ho linha de alçada, né? Tamba, ia Código de Processo Civil, ia artigo 900 e tal, vai colher com a alçada. Quando lá passa $1.000, significa autor lá precisa constituir advogado mandatário. Será que idealmente vale para contestação, galera? Por exemplo, a contestação valor ação de $1.000 e tal, contestação, por exemplo, ela precisa constituir advogado dele, galera. Também ela vai ler isso até ter quando alçada, né? Autor bila hatama ação, quando valor alçada ali $1.000, por exemplo, ele precisa constituir advogado, ele bila hatama inicial, ele bila hatama direto ao tribunal. Mas alçada nós valemos para contestação, galera, valemos para reu, galera. Obrigado, doutor. Como dúvida com a ligação alçada nele?
Tama a ligação pergunta quando vai revelar, né? Ligação com o advogado. Bem. Nem a quando fala pergunta Desculpa, quando o doutor vai alçada. ter que me dizer qual é o artigo para eu Artigo ser mais rápida. 917, doutora. Sobre o, 917. sim, Código de Processo Civil sobre o valor do alçada. Depois, A alçada lei até diz assim. os tribunais. Sim, sim. Sim. Por exemplo, alçada sem enquanto O que não, tem a ver com não mais advogado? passa Advogado. $1.000, o autor não precisa constituir um advogado ou mandatário judicial, defensor público, para fazer uma petição inicial. Será que este artigo vale para o ligação como o artigo 366 sobre a contestação? Por exemplo, o autor tenta a ação, o valor não passa 1.000. Ou será que vale para a contestação? Também, por exemplo, o tribunal, o juiz mandar a citação para citar o réu para fazer a contestação para 30 dias. Será que, por exemplo, o valor da ação não passa a alçada? O réu não precisa constituir um advogado para contestar ou pode ser o réu diretamente fazer uma contestação? Só esta, doutora. Eu entendi a pergunta do doutor. Eu entendi. How compreende que eu boto minha pergunta? Obrigado, doutora. Depois eu identifico o artigo de 900. E a mesma até tinha lá precisa advogado. E ele kan hina ba hata te tribunal sitanya asal da bem americano o hira da dólar americano reunida. Por exemplo, nila passa por exemplo, artigo 917, número 1, os tribunais estão têm alçada até $1.000 americanos. Interpretação é assim, doutora, se enquanto alçada mais de $1.000 americanos, obrigatório para o autor constituir um advogado para fazer uma petição, para tentar o direito que está violado, por exemplo. Mas este artigo vale para o réu, não, por exemplo, sobre a citação para o réu para fazer uma contestação. Por exemplo, a valoração não passa 1.000. Raul confessa que Raul Lahare, Raul sei de alguém que interpreta nessa nevar. Mas eu posso ver depois e depois mando a resposta para o doutor. Tá bem? A minha dúvida é primeiro Obrigado, doutora. Talvez não a precisa constituir minha advogado. interpretação está errada, mas este artigo fala sobre o alçada, eu não sei, o valor da ação. eu tenho que ver o artigo da Constituição de advogado. Não, eu tenho que ver primeiro o artigo sobre a Constituição do advogado. Certo? Sim, obrigado, doutora. O problema é, se não tem o artigo, o patrocínio da Constituição de advogado, nas causas que seja acesso em processo civil, depois tem que ver. Sim, obrigado. Tá bem? Eu vou ver se, ao meu entender, era que sempre tem que ter advogado. O que acontece é, em outros países, eles criam, em Portugal eles chamam julgados de paz, em outros países chamam, na África, esqueci o que chamam. Em alguns países, o que eles fazem? Eles criam tribunais menos formais para causas menores. Em Portugal, tem os julgados de paz. Na África do Sul, tem um nome qualquer. E aí é exatamente essa coisa, que se o caso civil é até um valor muito baixo, todo o processo é oral, não precisa de documentos, não precisa de advogado, o juiz é quase um mediador, certo? Só que o que acontece? Isso ainda não foi previsto em Timor. Nós estamos numa situação de formalismo mesmo, certo? E claro, vai ter que ser uma questão para o futuro, mas não estão, neste momento, e no momento agora, então, se foi em prova, o parlamento foi em prova, lei exposto, né, proposta de lei com a estrutura judiciária, e se a cara cria tribunal, e a nível municipal. Então, e a situação é, e daí a aplica. Código de Processo Civil aplica. Agora, ato tribunal se levar
a torcida bebe sai útil duni acesso à justiça dessa população, sinceramente, ita tem que simplificar o processo civil. Cá cria processo civil, hanessa ita torcida hatete. Processo civil vago, né, simples, viu, lá liga documentos, lá liga advogado, juiz, quase ralo, hanessa mediador, única diferença, minha tecidia, minha ralo decisão icos. Mas bem, ita se dá o que toi haneba. Ita minha sistema e retimo agora rodo formal, articulado, saneador, né, naro para mate. Então, e roto tem que documento, e tem que constituir advogado, e tem que formal. E tá espera que até que documentos para a tu contribuir para caso civil. Então, ita se dá o que Hanoi inovativo, a tu cria processo ida hanesane. Ita se colhia com a justiça tradicional, né, menos formal, lá liga advogado, lá liga documento, mas bem se dá o que decide poder sair da mas que se for para lidecida comunitário. E a discussão ida, a tu lidecida comunitário, pede foto de decisão, em caso simples, e depois homologa com o tribunal. Ainda não podia solução ida. Ainda não é questão ida, né, precisa discutir los. Mas bem, Baitania, e eu concordo, obrigado pela boa atenção, Cata, que ita los duni, e hoje itania aula hanessa processual, uma casa. Também ita hakara hatu processo civil, tuir, código de processo civil hatu, mas bem reconhecimento Cata, processo idane, processo nebe processo nebe caro, processo nebe custa tempo, e processo nebe da laruma, doc, Rússia realidade, Rússia comunidade. Nós, da contestação, tem por escrito. 14 da neberretan. Citação, minha Hanoi citação, minha russo. E da nebrova saída. Tio, é uma cara que foi tida bot minha rai. Minha halai ba tribunal. Barra aquilo tu hatete lai, rai ne ronia. Tambasane. Hoje loro, lá existe possibilidade de renascimento. Minha contestação tem que por escrito. Nós? Então, ita precisa seguramos, por exemplo, Tambassama Itaíra, defensor público de plantão no tribunal. Se a defensora pública é tribunal, ao se rem, supostamente defensor público tem que rem fisicamente ir ao tribunal. Nós? Uma bedalabara que seria lá em tribunal, seria a fatem. A cara que precisa macbolo. Se hau hare katuzida toi tribunal hanesane tanis tal que halá com niniarai também nem a reta citação né hau sebada da dia ronia hatetiu então né mais hamtuk hau bela ajuda ita bot nós bye hau fia kata que ideia hatetiu tem que reta advogado magne e depois tem uma buca da mesa depois buca da mesa que liu 30 dias teona. Mas, então, los duni, tá reconhece que é processo né burocrático e processo né formal los e cada dia minha formalismo sai lá os tum. Então, a cada dia experiência russo juiz e sira ralo formal botleu. OK? Cada dia juiz sira exige petição tem que dia cliutan. Petição se laos tu e se minha hakara da laruma se haruka tem que radia. Mesmo que advogado hat lima, hare petição hare lá é problema. Também ita realidade ainda né, Rússia tem cultura judiciária, kata panhira sai tá hakarax rigoroso liu. Nosso problema mas panhira ita sai rigoroso liu e a realidade sociocultural, econômica Timor-Leste e tá sai formal liu. Ele tá sai formal liu e tá sai doc liu para população, né? Então, tudo problemática bot. E tá remete em Código de Processo Civil e tá lá cria mecanismo alternativo a tu resolve disputa e não é problemático bot liu batimo. Lá ajuda, ao contrário, dificulta. E facilita serviço do juiz,
onde simplifica boa truma, mas bem na fatinta exige ema que considera a causa que tem que ir para o tribunal. Então, dificuldade aí, né? Agora, e tenha tempo, o nosso tempo já acabou, ok? Eu estimo que a informação está bem estruturada nas notas, certo? O andamento do processo é o andamento do processo. Não se pode ir fora deste processo, certo? É muito prescritivo, é muito específico. Eu só vou chamar atenção no processo na ação executiva em 2 minutos, para os doutores ver se os doutores e doutoras entendem. A ideia é o seguinte: a ação executiva é quando tem um título executivo. Não esquecemos. O que são os títulos executivos? É uma sentença condenatória prévia ou um documento específico que a lei dá o poder como título executivo. Hoje em dia, na realidade de Timor, conseguimos identificar 2 documentos principais. Como é que é? Ai, meu Deus do céu. Escritura pública. Estou muito cansada, desculpa. É a escritura pública de uma terra. Este é um título executivo, só que há muito pouco em Timor. E também um título de dívida de empréstimo bancário. Então, empréstimo com BNU, um empréstimo com BNCTL, um empréstimo com a ANZ. Certo? Não é um empréstimo entre privados, documento particular, não. É um deste nível. Por quê? Porque há todo um regime jurídico que regula o empréstimo de bancos, tanto a nível nacional como internacional. Então, há todo esse processo de se garantia. Então, quando se há um título executivo, pode-se usar a ação executiva quando o réu não cumpre. Há sempre uma expectativa de que o réu vá cumprir. Mas se ele não cumpre, a principal fase deste processo é a penhora. O que é a penhora? É quando o tribunal pega o patrimônio do réu para liquidar a dívida. Ok? Pega o patrimônio do réu para liquidar a dívida. Os doutores têm que ver nos artigos da penhora que há certos patrimônios que não podem ser penhorados, impenhoráveis. Há uma lista muito clara, não é problema entender, é muito simples. O que acontece? Por regra, o processo é só a execução, é o uso do poder judicial para executar o título executivo. Então, nós temos requerimento do dono, né, do título, temos a citação do executado, a penhora, ok? Por muitas vezes, depois passamos a venda, porque quando se pega uma coisa para pagar a dívida, certo? Não é pegar a casa do senhor e dar para o outro. Não. Isso seria nos casos de reivindicação, que a casa é minha. Mas quando o réu me deve $20.000 e não tem como pagar, não se entrega a casa. O tribunal vai pegar a casa, penhorar, vender e com dinheiro vai me pagar. Certo? Podemos fazer uma troca fora do tribunal. E acontece. Uma pessoa me deve 20 mil, e acontece muito, eu sei, em Timor. Me deve 20 mil, lá batida, ao foti, itabot focareta de axa, ao simo careta dentro. Mas isso não é um processo judicial, isso é extrajudicial. Certo? O que acontece nesse processo? Pode haver uma oposição à execução. Então, pode ser, sempre sim, o direito de defesa dá a oportunidade para o executado questionar o título executivo. Ai, esta escritura pública é falsa.
certo? A dívida do banco está incorreta. Eu não devo 10 mil, eu só devo 5 mil, certo? Então, há sempre essa oportunidade. Se o executado faz uma oposição, certo? O que se chama é o embargo do título executivo. Então, ele está embargando, ele está questionando a validade do título executivo. E isto anda em paralelo, ok? Essas perguntas no teste são muito procedimentais, né? Não são analíticas nem nada, é muito certo? Qual é o passo? Qual é o próximo passo? Certo? Doutores e doutoras, vamos ter que parar por aqui, tá bem? Nos encontramos à tarde com uma aula sobre a posse e uso capião, ok? Como chamei a atenção, já chamamos a atenção se os doutores precisam, os materiais, não sei se alguém já foi no Sakura, em Comera, fazer fotocópia. Todos os materiais estão lá, organizados, bonito, em volumes. Os doutores e doutoras podem fazer fotocópia. Estão todos no Google Classroom. Ainda foi enviado por e-mail, está no Google Classroom, exemplos de perguntas para o teste, como simulados. Chamamos em português simulados. Ok? Obrigado. Até a tarde. Até a tarde, doutora. Obrigado. Obrigada. Doutora, Está bem,